bom dia a todos. Estamos dando início a mais um seminário do CDTS, com o tema Ciência da Implementação na Análise de Tecnologias Digitais, a Experiência do Moderna São Paulo. E é uma grande expectativa nossa ouvir a apresentação desse tema, porque o CDTS, Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Saúde, é o setor principal do desenvolvimento tecnológico em saúde da Fiocruz. Aí, para fazer uma breve apresentação do que é o CDTS, vou passar a palavra para o nosso coordenador geral, Dr. Carlos Morel. Aí depois tem a palavra a Cátia Oliveira, nossa colega, que vai fazer a introdução do tema e a apresentação dos convidados. Bom, bom dia a todos. Inicialmente, agradecer ao Marcos Giraldo e ao Cláudio pela organização do seminário do CDTS, que no momento ainda são praticamente todos eles virtuais, porque o auditório do nosso novo centro deverá ser inaugurado nos próximos meses, aí a gente vai ter também simultaneamente presencial e virtual. Mas eu estou muito satisfeito com esse tema de hoje, porque nos meus tempos de Organização Mundial de Saúde, a gente tinha um setor de pesquisa de implementação. É muito bom ver essa evolução para a ciência da implementação, seguramente um pouco mais amplo do que pesquisa de implementação. Então, agradecer a doutora Sandra, a doutora Denise, a doutora Kátia e a doutor Leandro por terem concordado em nos brindar com essa apresentação e esperando que esse seminário seja um começo de algumas parcerias entre o CDTS e vocês. Então, muito obrigado pela apresentação. Eu estava curioso de ver esse seminário, quase que um compromisso interno me impedia de participar. Então, bom que eu resolvi tudo antes e estou aqui para curtir essa palestra. Muito obrigado e, Marcos, devolvo para você. Oi, Kátia. Aí pedi para você fazer uma breve apresentação do tema e dos convidados. E agradecer a Kátia, né, de quem foi a ideia do seminário e levou essa proposta para mim e para o Cláudio. Tá ótimo. Eu que agradeço também pela oportunidade, pela presença de todos, pela oportunidade também de estar aqui com o Dr. Carlos Morel para apresentar, né, a pesquisa sobre a implementação do Modera SP no município de São Paulo, um projeto que nós estamos desenvolvendo em parceria com a USP, com a EURI e principalmente com a Secretaria Municipal de São Paulo. Nós temos como apresentadores o Tiago Matos Mendes, que vai brindar o nosso grupo falando sobre a tecnologia, sobre o Modera SP, sobre a importância dessa tecnologia para o enfrentamento do consumo nocivo do álcool, um importante fator de risco para diversas doenças. A Denise vai também abrir uma discussão sobre a ciência da implementação e o Dr. Leandro Piquet vai fazer um debate também sobre esses temas que serão apresentados, então, pela doutora Denise e pelo doutor Tiago. Eu agradeço pela participação de todos e dou a fala, então, ao Tiago. Um bom seminário para todos nós. Obrigado, Kátia. Bom dia a todos e a todas. Se vocês puderem, então, me ajudar aí na apresentação, né? Colocar a minha apresentação, eu agradeço, porque tive um probleminha aqui técnico. Então, primeiramente agradecer em nome aqui da coordenadora da Atenção Básica, Gisele Cachei, que é minha chefe. Agradecer também em nome da secretária executiva aqui da Atenção Básica, Especialidades em Vigilância, a doutora Sandra Sabino, que recebeu o convite, mas infelizmente não pôde, por conflito de agenda, não pôde participar hoje e pediu para que eu a representasse. Então, agradeço a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o Modera, de poder divulgar essa importante ferramenta nesse espaço tão importante e com pessoas tão qualificadas sobre o assunto. Bom, então acho que vocês já estão conseguindo ver aí a tela. Todo mundo vendo a apresentação? Sim. Sim? Então tá bom. Sim.
Então, vamos lá, vou fazer um contexto, tá, do surgimento aí do programa, falar um pouquinho do desenvolvimento dele, quais são as funcionalidades que ele tem, qual que é o objetivo dele, falar um pouquinho dos números também, né, e a gente vai finalizar mostrando o nosso vídeo institucional que foi feito para divulgação, uma coisa muito bacana que a gente fez com nossos parceiros da UIL e da USP. Pode passar, por favor? Para mim não está passando, está ainda na primeira tela. Isso, beleza. Então, só para, né, contextualizar um pouquinho, por que que o programa foi criado, né, qual foi a ideia. A gente sabe que o consumo, né, do álcool, ele é uma questão histórica, né, tá nas diversas culturas aí, é um hábito que a gente sabe que é socialmente aceito. O estranho, às vezes, é aquela pessoa que não bebe, né, a pessoa careta. O normal é a gente fazer, utilizar dessa substância. Mas ele na questão da saúde é uma questão importante porque é um fator de risco, né? Crescente aí na questão da mortalidade, principalmente na questão das doenças crônicas não transmissíveis, né? Hipertensão, diabetes, a questão da obesidade, enfim. Ela está diretamente relacionada à questão de alguns cânceres. Então, considerando essas questões de saúde, né? A gente viu que era uma necessidade a gente ter alguma estratégia para enfrentamento desse problema, né? Lembrando que até coloquei no slide que recentemente a Organização Mundial de Saúde declarou que não existe um consumo de álcool isento de risco. Então, considerando tudo isso, a gente se empenhou para fazer do Modera a principal estratégia, né? O principal programa de enfrentamento ao consumo nocivo do álcool. Pode passar, por favor? Ixi, acho que é o modo de apresentação que deve estar. Agora foi, beleza. Bom, então lembrando, né, que existe o SAFER, que é um pacote técnico que a Organização Mundial de Saúde. Opa, desculpa, o celular aqui deu uma travada. É um pacote que a OMS lançou em 2018. A gente é um acrônimo, né, SAFER. A gente se enquadra principalmente na letra F, que vem para falar um pouquinho de facilitar a triagem e intervenção breve, ser acessível e a preços acessíveis. No caso, a gente, né, não tem preço, a gente fez uma estratégia gratuita para toda a população, mas o principal que eu destaquei aí, o F em negrito, é por causa disso. Tá? E o objetivo do SAFER é implementar as 5 intervenções, né, custo-efetivas para reduzir os danos sociais e econômicos causados pelo álcool, e o principal exemplo nosso é facilitar o acesso à triagem, intervenção breve e tratamento pelo programa Modera SP. Pode passar? Aqui, só para vocês terem uma noção do mundo que é, do país que é São Paulo, né? Então, a gente tem uma gama, uma variedade muito grande de equipamentos de saúde, né? De todos os níveis de atenção. Então, nós temos hoje 479 unidades básicas de saúde. Lembrando que todas elas foram capacitadas, elas têm hoje pelo menos um profissional capacitado pelo curso que a gente fez junto com a USP para falar do Modera, né, para executar o programa na unidade. Mas, além disso, nós temos CAPs, SECOS, serviços residenciais terapêuticos, nós temos STEAT, leitos de saúde mental, enfim, a gente tem uma gama muito grande nesse país que é São Paulo, e é um desafio muito grande quando a gente pensa, né, nessa estrutura que a gente tem de serviços, como a gente fazer tudo se articular
dentro de qualquer programa que a gente pense, né? Então, fazer as coisas em São Paulo é sempre um desafio muito grande, mas a gente conseguiu e a gente está muito contente que hoje o Modera está no município todo. Pode passar, por favor. Aqui uma breve linha do tempo, né? Então, a gente tem aí a assinatura do termo de doação em julho de 2023, e aí a gente começa em setembro fazer as turmas de capacitação. A gente tem a primeira turma na região de São Miguel Paulista, tá? A gente capacita os profissionais de lá, a gente abre o aplicativo somente para as pessoas que estão nessa área de abrangência, e aí a gente começa a executar o programa, começa a fazer as avaliações, ver o que precisa mudar, o que precisa ajustar. São muitas reuniões que a gente fez ao longo desse tempo, sempre procurando melhorar o aplicativo, procurando melhorar o que a gente tinha de feedback da rede, tá? A gente fez oficina em várias unidades da região de São Miguel para escutar os usuários, entender um pouco a realidade deles, fazer a divulgação do Modera, né? Em março, em 2024, a gente já faz a segunda turma, já buscando o município todo, né? E aí, em abril, a gente lança, depois de capacitar pelo menos um profissional por unidade, a gente abre o aplicativo para que qualquer município pudesse baixar por meio do e-saúde, né? A gente faz várias ações de engajamento, faz um evento em abril de 2025, comemorando um ano, né, de lançamento do Modera, e também a gente traz as experiências que foram exitosas nesse um ano pelos territórios. Foi uma experiência muito bacana. Pode passar? Aqui umas fotos das oficinas, então muitos profissionais participaram, foram encontros muito produtivos e muito bacanas, onde os próprios trabalhadores colocaram para a gente como que eles estavam né, trazendo o Modera para a realidade do seu serviço. Pode passar? Então, lembrando, né, que o Modera é um programa, né, que tem como base aí o curso de formação, o aplicativo e a plataforma, são esses três eixos. E aqui na questão do curso, a gente fez essa parceria com a USP, né, o professor Piquet que está aqui, a Mari, que foi uma parceira que ajudou muito nessa questão do curso. A gente conseguiu capacitar até o momento 2.500 profissionais. A gente está com uma turma aberta, que finaliza agora em dezembro, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, e a intenção do próximo ano é a gente deixar esse curso de livre demanda, né? Então, todos os profissionais vão poder, a qualquer momento, acessar esse curso, enfim, se capacitar. Então, vai ser uma estratégia que a gente vai ter de ampliar essa capacitação para os nossos profissionais da rede. Pode passar? Aqui o curso tem atualmente 9 aulas, então a gente fala aí um pouquinho dos conceitos, fala da visão do consumo do álcool no Brasil, quando o álcool pode ser um problema, a questão da triagem, intervenção breve, mudança de comportamento, então a gente abrange, faz um alinhamento conceitual importante para os profissionais se sentirem mais seguros para divulgarem o Modera e implantarem o programa Modera nas unidades. Pode passar. Lembrando, né, como eu falei agora há pouco, que o programa é organizado em 3 eixos, a formação, que eu já falei um pouquinho, o aplicativo em si, e também a plataforma do eSaúde SP, que vem como uma solução para as pessoas que não conseguem, né, ter o acesso pelo celular, ou tem alguma dificuldade com internet, ou mesmo de manusear os aparelhos, e aí os profissionais eles conseguem oferecer a triagem e a intervenção breve de maneira presencial nas unidades. Pode passar. Essa é a Suzana, né? A Suzana ela é a nossa assistente virtual que foi criada pensando, né, no profissional do SUS, representar
o profissional do SUS, e ela auxilia o usuário na jornada dentro do aplicativo. Pode passar. Aqui uns exemplos dos materiais de comunicação que a gente construiu. Aí a nossa parceira Wiri foi essencial nessa questão, e a nossa assessoria de comunicação aqui da secretaria. A gente trabalhou muito em cima desses materiais de comunicação para que eles ficassem, né, interessantes de serem vistos, agradáveis, que a população pudesse bater o olho e querer saber um pouco mais sobre o programa. Então a gente colocou o QR Code para facilitar da pessoa acessar. A gente fez banners para colocar em todas as unidades, plaquinhas para ter nos consultórios, folders para os ACS poderem divulgar. Então, isso a gente ainda produz, e foram materiais construídos a muitas mãos, e foram muito bem aceitos pela população. O feedback que a gente teve foi muito interessante. Aqui a gente fala um pouquinho, né, de como que é o acesso aí da ferramenta digital. Então, a pessoa tem que baixar o e-saúde, né? O modelo está dentro do e-saúde. Lembrando que ele é indicado para as maiores de idade, né? Então, acima de 18 anos, tá? E não é indicado para grávidas, né? Porque o modelo ele tem essa vertente de que a gente precisa moderar o consumo, né? Então, a gente dá essa opção para a pessoa. Agora, quem é menor de idade e as gestantes não tem essa opção, né? O consumo é zero, então por isso que a gente não habilita o Modera para essas pessoas no aplicativo. Para os menores de 18 anos, a gente tem uma parte do Modera que é habilitada, que é um quiz, onde eu vou falar um pouquinho depois, mas eles não fazem a triagem, né? Eles não respondem as perguntas do audit. Bom, pode passar. E aqui um pouquinho da pirâmide que a gente tem de zonas de classificação, né? Então, a pessoa, o usuário, ele acessa ali o aplicativo e é direcionado para responder o audit. E aí, finalizando as respostas, ele é classificado em uma dessas zonas, né? Lembrando que a zona 4, possível dependente, ele recebe diretamente no aplicativo a orientação de procurar uma unidade básica de saúde, e essa unidade básica de saúde também recebe um alerta para fazer uma busca ativa desse usuário. E aí, nas outras zonas, ele também recebe a intervenção breve, já na hora ali, pelo aplicativo, para tentar, e uma proposta de mudança de comportamento. Pode passar. Aqui a intervenção breve, né? Tem aqui exemplificando aqui como que aparece na tela do celular. Então, ela responde e logo em seguida já aparece o vídeo para a pessoa poder assistir, e um texto dando feedback tanto individual quanto o normativo para esse usuário. Aqui é a doutora Betina aparecendo, tá? Aqui na nossa plateia. Ela aparece em um dos vídeos falando um pouquinho do risco, né? Dando uma intervenção para o usuário. Pode passar. Depois que o usuário recebe essa intervenção breve, ele é convidado, né, a fazer um plano aí de mudança de comportamento, pensando em reduzir ou parar o seu consumo. Tá? E aí a gente tem como a principal ferramenta de incentivo à mudança o nosso diário de consumo de álcool, onde ele vai poder registrar ali as doses que primeiro ele vai fazer uma meta, né? Vai se comprometer com uma meta semanal, e aí ele vai poder colocando no diário ali as doses que ele consumir no dia, ou não consumir, né? Aí ele deixa zerado, e aí ele vai recebendo informações conforme ele vai colocando, né? Ele consegue visualizar ali o quanto que ele está próximo da meta dele, né? Então, ele vai ficando verdinho, é como se fosse um reloginho, amarelo quando ele está muito próximo, e vermelho se ele não consegue cumprir a meta. Né? Então, pode passar. Também temos ferramentas interativas no aplicativo, onde a gente compartilha muito com os nossos profissionais que eles podem utilizar isso também na unidade, né? Pegar essas informações que a gente tem
e essas ferramentas para utilizar com os nossos usuários, mas eles gostam muito de fazer essa questão do exercício de respiração, o Mitos e Verdades também é bem acessado no nosso aplicativo, é bem interativo, né? Pode passar. Também temos a biblioteca de conteúdo, onde a gente pensa, né, na educação e saúde mesmo, então a gente coloca alguns vídeos de educação e saúde, a gente fala um pouquinho dos efeitos do álcool no corpo, tem as dicas dos especialistas, e além disso a gente também tem uma parte que o pessoal também gosta bastante, que são receitas sem álcool, para as pessoas poderem, em datas comemorativas, aproveitar aí essa questão de drinks, mas sem o risco do consumo do álcool. E também a gente fala um pouquinho do dinheiro e o álcool, que também é uma coisa que é bem interessante, que as pessoas ficam curiosas e surpresas quando elas percebem o quanto elas podem estar gastando com esse hábito do consumo do álcool. Pode passar. E aqui um exemplo da ferramenta digital para os profissionais, né? Então ele consegue acessar ali do computador dele pela plataforma de saúde para poder aplicar o audit e fazer a triagem para o usuário que não tem o acesso ali ao aplicativo no celular. Pode passar. E aí, falando um pouquinho dos resultados, né? Então, eu peguei os dados fechados de setembro. A gente teve até 31/9, 131 mil acessos totais. Acessos totais, só para deixar mais claro, o usuário ele é convidado, né? Então, a entrar mais vezes no aplicativo, né? Então, ele não vai lá e só responde o audit uma vez, recebe a intervenção e não volta mais. Então, se ele consegue fazer uma pactuação e fazer o plano de mudança, então ele vai voltar diariamente ali no aplicativo, né? Então, nos acessos totais, a gente considera essas revisitas também. Agora, acessos únicos que a gente fala, né? Então, são os CPFs que fizeram o cadastro no aplicativo, foram até 31/9, 85 mil usuários, que refletiram em 31.078 triagens realizadas. Pode passar. Para instrumentalizar os nossos profissionais, a rede precisa, né? Quando a gente lança algum programa, a gente precisa deixar os profissionais mais preparados, então a gente construiu o manual, onde a gente traz todas as questões abordadas também no curso, né? A questão dos conceitos, a gente traz também uma sugestão de manejo do cuidado desse usuário na unidade, né? Pensando um pouquinho em grupos, pensando em oferecer um cardápio de estratégias para você manter esse usuário na unidade, fazendo atividades que possam ser substitutivas essa questão do consumo, como caminhadas, piques, entre outras. E também a gente construiu um instrutivo de acesso e monitoramento dos atendimentos por meio do profissional. Por quê? Como o Modera está dentro da plataforma de saúde, existe alguns passos aí que ele tem que seguir para conseguir, enfim, acessar os relatórios, fazer o monitoramento desses atendimentos. Então, a gente construiu também um material técnico para deixar isso mais fácil para esses nossos trabalhadores. Pode passar? Foi o que eu falei, né? Trazer os conceitos, até orientações de casos presenciais e de grupos. Aí tem umas figuras aí embaixo. A gente pensou em que eles pudessem imprimir algumas questões que tem no aplicativo, né? Então, algumas dicas de intervenção, algumas orientações, os mitos e verdades, tudo que o profissional, o usuário, consegue ter no aplicativo, a gente tentou disponibilizar no manual para que esse profissional pudesse utilizar na sua prática ali no dia a dia de maneira presencial. Pode passar. Aí falando bem rapidinho da trilha de menores de 18, né, das crianças e adolescentes. Então, a gente teve o foco na educação e saúde para prevenir que esse público
comece essa interação com álcool, né, que não é recomendada de jeito nenhum. E a gente, nessas visitas que a gente vem fazendo nas unidades, é uma preocupação crescente dos profissionais, porque eles veem que cada vez mais cedo os jovens estão tendo esse contato com as bebidas alcoólicas, né? Então, a gente fez esse quiz, a gente pensou num quiz para tentar ser mais interessante para esse público, onde eles respondem algumas perguntinhas, pode passar. Acho que vai falar um pouquinho aqui, são 4 perguntas, né, com 3 possibilidades de respostas. E aí, de acordo com as respostas, o aplicativo ele dá uma orientação, um reforço para que esse jovem não faça o uso do álcool, tá? Pode passar. E aqui são alguns dos feedbacks que a Suzana dá para eles. E aí o vídeo, né, institucional que a gente fez, que eu gostaria que vocês pudessem assistir, é um vídeo curtinho, que aí vai encerrar a minha apresentação. Quando conseguimos unir inovação, humanização, geramos impacto duradouro para a qualidade de vida das pessoas. O Modera SP tem como inspiração todos esses atributos. O Modera é uma tecnologia que nós utilizamos para poder fazer uma prevenção na saúde das pessoas. Foi construído por um time multidisciplinar, unindo especialistas de neurociências, de psicologia, de assistência social, as áreas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, a atenção básica e a saúde mental, e uma equipe de UX e UI. A partir do comitê científico que foi organizado para orientar a intervenção, nós adotamos a metodologia da triagem e intervenção breve proposta pela Organização Mundial de Saúde. O aplicativo ele faz com que o usuário ele se situe no seu grau de consumo de álcool. E aí as nossas equipes podem, dentro dessa característica do usuário, abordá-lo nas mais diferentes intervenções. Eu acredito que essa plataforma, o Modera, né, foi bem importante para a gente quantificar e avaliar o risco, né, real do indivíduo que faz o uso de bebida alcoólica e, nos casos de maior risco, ser encaminhado devidamente. O Modera SP também atua em outras 2 frentes fundamentais. A primeira é o treinamento contínuo de profissionais de saúde. A segunda é a definição de protocolos de atendimento, criando fluxos estruturados para integrar o programa ao SUS. Nesse sentido, nós elaboramos com muito carinho um protocolo que vai apoiar a rede e está disponível online para acesso de todos os trabalhadores, com informações a respeito de todo o processo de triagem e intervenção breve, assim como as orientações para busca ativa, acolhimento e cuidado das pessoas que são identificadas aí com o maior risco. O Modera SP ele começou o piloto na região de São Miguel Paulista. No início envolvemos as UBSs da região, fizemos a capacitação desses profissionais. Então, todas as nossas unidades de saúde, todos os nossos CAPs estão fazendo uso do Modera SP na sua unidade e também divulgando junto à sua população. A comunicação ela teve importância em 2 frentes. A primeira foi a divulgação para toda a população da cidade de São Paulo e também nós fizemos divulgações para toda a nossa rede técnica. O Modera ele veio para agregar dentro da ferramenta Saúde SP e trazer um novo atributo para que o cliente e a secretaria tivessem um elo mais estreito. Hoje já temos mais de 60 mil acessos, mais de 45 mil pessoas que utilizaram o aplicativo. A gente buscou trazer ferramentas interativas e trazer uma identidade visual e ferramentas que fossem familiares para esse usuário, como os vídeos na tela cheia na vertical, a gamificação e ferramentas que ajudassem o usuário a se manter engajado com a prevenção e com a redução do consumo em excesso, que é nosso objetivo no Modera. Então, quando você usa a tecnologia de uma maneira inteligente, você faz uma prevenção e tem bons resultados, inclusive em situações em que a pessoa não sabia que ela tinha um problema.
Depois que eu fiz o teste, vi que meu risco deu moderado. Acho que eu parei para pensar, realmente acho que preciso mudar meus hábitos, conseguir me acompanhar nessa mudança que eu quero agora para minha vida. Uma política pública digital eficaz precisa ser acessível, integrada e humanizada. Não basta oferecer informação, é preciso criar caminhos reais para a prevenção e o cuidado. Falamos de um ecossistema de saúde que conecta prevenção, tecnologia e atenção primária de forma inteligente. Ótimo. Obrigada, Tiago, pela apresentação. E agora a gente passa a fala para a doutora Denise Coelho. Bom, primeiramente, queria agradecer. Desculpa, Cátia, pode terminar. Não, pode ficar à vontade. Então, queria só agradecer pelo convite e pela oportunidade também do diálogo e da troca sobre a pesquisa que a gente está desenvolvendo. Já está compartilhando? Sim. Sim, perfeito. Tá, eu vou colocar o cronômetro aqui para não me perder no horário. Então, enfim, aqui é o título do nosso webinar, né? Ciência da implementação na análise de tecnologias digitais, a experiência do Modera SP. Eu sou Denise, atualmente estou como pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da USP, e estou como pesquisadora bolsista temporária contratada pela Fiocruz para o desenvolvimento desse projeto. Então, alguns objetivos, né, dessa apresentação é apresentar brevemente a pesquisa que a gente está desenvolvendo, apresentar o campo da ciência da implementação como um campo científico e sua potencial contribuição, né, para os tipos de estudos que a gente vem desenvolvendo, apresentar a aplicação de uma estrutura da ciência da implementação para tecnologias digitais, e aqui tomando o exemplo, a análise do Modera, que é a nossa pesquisa. Então, nosso projeto de pesquisa, ele tem como título Sistematização da Experiência Modera São Paulo, avanços e desafios de uma intervenção digital inovadora em saúde para a prevenção do consumo nocivo de álcool. Quem está na coordenação é a doutora Cátia Oliveira, do CDTS. Estamos como pesquisadoras, eu e a Marcele, e assistentes de pesquisa, a Abigail, a Bruna e a Júlia, que está acompanhando aí, que eu vi que ela está acompanhando. Então, o objetivo da pesquisa é sistematizar o percurso de implementação, né, do Modera SP, a fim de registrar e compreender processos, resultados, além de transversalidades, reflexões e possíveis recomendações. Então, o caminho metodológico é uma sistematização de experiência com base na ciência da implementação, ou Implementation Science, às vezes também chamado de ciência da disseminação e implementação. E como métodos de pesquisa, a gente está trabalhando com análise documental e entrevistas em profundidade com atores-chaves do processo de formulação e implementação. Então, vou falar um pouquinho da ciência da implementação, né, para contextualizar qual que é a nossa base, né, metodológica, né, teórica e metodológica do projeto. Então, a ciência da implementação, ela é um campo científico que pesquisa métodos para avaliar e promover a incorporação de intervenções baseadas em evidências nos sistemas de saúde. Então, ela tem como propósito, como objetivo, trazer maior qualidade e efetividade para as práticas de saúde. E o seu avanço, né, crescente nos últimos anos, ele vem muito pelo interesse nas teorias, nos modelos, nas estruturas que vêm sendo desenvolvidas nesse campo, para compreender os mecanismos do sucesso da implementação. Então, como contexto, assim, para além do campo da ciência da implementação, cada vez mais, né, o debate sobre políticas públicas baseadas em evidências ou informadas por evidências vem ganhando força. Além disso, né, a gente vem se destacando a necessidade, né, de ter dados e métodos adequados e compartilhados para o delineamento tanto dos problemas públicos como das políticas públicas para sua posterior avaliação, também para o seu monitoramento. E a ciência da implementação, ela surgiu e vem muito para
atingir, né, o que foi chamado de gap de implementação, que foi essa constatação de que a gente tem muitos avanços científicos, né, de intervenções que parecem efetivas, né, que são constatadas como efetivas cientificamente, mas que ou não chegam a ser usados ou que demoram muito para ser implementados. Então, existe essa lacuna entre o que se sabe e o que se faz. E tem esse gap, tanto para chegar como para entender como que pode ser uma implementação de sucesso, né? Então, a ciência da implementação, ela trabalha com o uso sistemático, metodológico de teorias, modelos e estruturas, que vai ser aqui o foco da minha apresentação. E as estruturas, né, ou frameworks, é uma estrutura, né, então ela é composta por várias categorias descritivas, que são chamados também de construtos, e as relações entre essas categorias. Então, é como se a gente subdividisse, né, o que a gente vai olhar para tentar entender as subcategorias de um programa, de uma intervenção, de uma política. Então, essas estruturas têm o objetivo de meio que colocar uma lente descritiva, né, em fenômenos empíricos, então, políticas, intervenções, estratégias, e tentar encaixar os diferentes elementos da implementação nessas categorias, então, como uma forma sistemática de descrever aquilo que está sendo implementado. E, portanto, eles podem apontar os fatores que influenciam os resultados da implementação, assim como pontos críticos para a implementação. De um modo geral, né, essas estruturas, né, esses modelos, né, da implementação, da ciência da implementação, podem ser agrupados em dois grandes grupos, né, que são as estruturas que trabalham com determinantes da implementação e que buscam entender os fatores, né, que influenciam os resultados da implementação. Então, eles têm essa abordagem sistêmicas, com múltiplos níveis de influência. Vou apresentar daqui a pouquinho mais detalhe, porque o que a gente está trabalhando é esse tipo de estrutura. E eles permitem identificar barreiras e facilitadores da implementação. E, portanto, eles podem ser muito úteis para contribuir para mudar os determinantes da implementação. Então, um dos frameworks mais conhecidos é o CEFIR, e mais utilizados, que é o que a gente está usando na nossa pesquisa. E os frameworks de avaliação, né, ou caracteristicamente de avaliação, eles se preocupam muito com os desfechos de avaliação, né? Então, eles vão trazer diversos elementos para pensar aspectos dos desfechos que atingem clinicamente. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, que esse eu não vou abordar tão aprofundadamente, mas só para diferenciar dos determinantes, né, do modelo de determinantes. Então, por exemplo, esse é o modelo, que é um modelo também muito utilizado, que é uma estrutura, né, de Proctor, Lona Proctor e outros autores. Então, que eles vão como que ter um checklist de diferentes, checklist entre aspas, né, simplificando um pouco, mas diferentes aspectos de desfechos relacionados à implementação, aos serviços e os desfechos relacionados aqui clientes, mas que poderiam ser os usuários. Então, é uma forma de detalhar os desfechos para poder ter uma avaliação mais pormenorizada. Ainda que exista, né, esses frameworks que são chamados de frameworks de avaliação, os frameworks, né, as estruturas de determinantes, eles também podem ser usados para avaliação, né? Então, é mais o foco de cada das estruturas, né, que vão ser utilizadas para análise. Então, e aqui trazendo um pouco da minha experiência, né, com as pesquisas que eu venho trabalhando, um dos desafios de usar essas estruturas, modelos da ciência da implementação, é que elas foram majoritariamente desenvolvidas em países do norte global, e isso tem uma marca tanto de produção do conhecimento, como de possibilidade de, por exemplo, de financiamento, como de estruturas dos próprios países e dos sistemas de saúde. Então, quando a gente vai trabalhar com esses modelos, né, é fundamental considerar as especificidades socioculturais, né, de onde estão sendo implementadas os objetos de análise, né, e também os cenários de governança complexa, que no caso do Brasil, por exemplo, é pensar que é um país que tem como estrutura o federalismo, então precisa considerar os arranjos de implementação, os diferentes atores, a diversidade territorial, sociocultural. Então,
e do próprio sistema de saúde, né? Que aí é mais uma camada de complexidade para análise de uma implementação. Aqui a gente está olhando para uma política municipal, mas se a gente estivesse olhando para uma política nacional, a gente teria que considerar todos esses aspectos. Então, eu trabalhei em 2 projetos, não estou trabalhando em um de análise de implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, e agora da Política Nacional de Saúde da Criança e do Adolescente, saúde integrada, né, da criança e do adolescente, e que a gente tem tido esse trabalho a gente adaptou um modelo da ciência da implementação, considerando esses diferentes aspectos, né, tanto de aspectos de governança, né, do Brasil, como do Sistema Único de Saúde, da atenção primária, pensar regionalização, redes de atenção. Então, que, assim, de saída, isso não está contemplado no modelo da ciência da implementação, mas que a gente entende que são fatores fundamentais da implementação, como o campo da saúde pública e o campo da administração pública no Brasil vem apontando. Por outro lado, né, o que traz de potencialidade, né, usar essas estruturas da ciência da implementação. Então, eles são, primeiro, mundialmente consensuadas e utilizadas, e isso contribui fortemente para aproximações, para comparabilidade de projetos, de inovações, replicabilidade e principalmente para difusão do conhecimento. Além disso, ele vem se mostrando um arcabouço teórico e metodológico importante para investigar inovações tecnológicas em saúde, e algumas das estruturas já vêm reconhecendo explicitamente, né, o papel das tecnologias digitais como fatores estruturais e contextuais da implementação, e pensa também na adaptação tecnológica, e pensar como que pode ter uma interoperabilidade digital das intervenções, pensando como determinantes críticos para o sucesso da inovação, das inovações baseadas em evidência. Então, por exemplo, a estrutura, né, da ciência da implementação que a gente está usando para analisar o Modera, na sua atualização, passou a incorporar uma categoria que é específica para entender contextualmente como que as tecnologias favorecem, né, a implementação. Ou como que os sistemas estão adaptados, né, os sistemas de informação, os sistemas digitais. Então, agora eu vou falar um pouquinho como que a gente está aplicando, né, uma estrutura da ciência da implementação para a nossa pesquisa, né? Então, a gente selecionou o modelo do CEFIR, considerando, então, que é o Consolidated Framework for Implementation Research, considerando que ele vai destacar os determinantes da implementação e destacar as barreiras e os facilitadores, né? Esse modelo, essa estrutura, né, eu deveria ter escrito estrutura ali, mas essa estrutura, ela é composta por 5 domínios, né, e que foram revisados e expandidos coletivamente de forma consensuada, publicado em 2022. E aqui, como eu já mencionei, a gente, ele traz essa adaptação, né, essa versão atualizada destaca, por exemplo, ao invés de falar intervenção, passou a falar inovação, né, o que já traz um destaque para as inovações tecnológicas e inclui uma categoria de infraestrutura tecnológica. Ele é bastante interessante para a gente. Alguns pontos de atenção que a gente está tendo, né, então, como eu já mencionei, para pensar esse modelo, pensar aspectos do SUS no município de São Paulo, da burocracia no nível municipal, ou seja, o papel dos diferentes atores dentro da estrutura do governo. Então, por exemplo, se a gente ainda vai fazer essas entrevistas, mas pensar qual o papel, por exemplo, do gestor da unidade de saúde na implementação do Modera, por exemplo, né? Isso é um aspecto muito importante, além de quem está lá na ponta mesmo implementando. E claro, tudo isso pensando ali, como o Thiago apresentou, né, na diversidade e complexidade territorial que é São Paulo. Então, aqui, né, trazendo até a imagem aqui do CEFIR, né, então, como pensar essa estrutura, isso é a estrutura, né, assim, visualmente falando. Então, esses são os 5 domínios, né, que é o cenário externo, o cenário interno, o outer setting e o inner setting. Esse delineamento entre que é o externo e o interno, ele pode variar, né, entre as pesquisas, né, não tem um padrão assim. Quem vai delimitar são os pesquisadores para entender quais são os elementos fundamentais, né, da implementação. Então, por exemplo, aqui a gente está considerando o cenário interno, as unidades de saúde, a própria estrutura, né, da prefeitura, a gente poderia considerar também.
e que vai falar, por exemplo, da cultura, um aspecto, né, que a gente pretende analisar quando fala ali cultura, então cultura de uso tecnológico, por exemplo, né, é um aspecto que é destacado aqui como um aspecto importante no cenário interno do contexto da implementação. Os indivíduos, ou seja, todas as pessoas que estão, grupos de indivíduos, né, categorias de indivíduos envolvidos na implementação, assim como aspectos relacionados a esses indivíduos, como necessidades, capacidades, oportunidades e motivação. O processo de implementação, propriamente, né, o que inclui planejamento de implementação, treinamento, engajamento, a execução, então os diversos aspectos da própria implementação e depois o monitoramento e avaliação. E a coisa avaliada, que é o Modera, né? É a inovação, e isso abrange também diversas categorias de análise, como testabilidade, adaptabilidade, complexidade, custo. Então, essa é a estrutura que a gente está trabalhando para fazer análise do Modera. Aqui vou trazer como foco, a partir do Cefir, como que a gente está aplicando o Cefir ao projeto. Ele foi fundamental para desenvolver a nossa matriz de extração de dados para análise documental, ele contribuiu para a seleção dos autores-chave a serem entrevistados e contribuiu para a elaboração dos roteiros de entrevistas. Então, falando um pouquinho mais detalhadamente, já caminhando também para o final, o uso do Cefir para o desenvolvimento da matriz de análise documental foi fundamental, tem se mostrado adequado para compreender em profundidade diversos aspectos da inovação e principalmente o domínio da inovação, uma vez que a gente está trabalhando com documentos que foram usados principalmente na formulação, né, na formulação e documentação desse processo de implementação. Ele contribuiu, né, a estrutura contribuiu para uma leitura transversal dos documentos a partir de cada domínio, de cada categoria descritiva, e também evidenciou, claro, a importância de compreender as dinâmicas de contexto, os elementos relacionais e descricionais, e que isso a gente vai conseguir captar pelas entrevistas. Então, ele permite uma análise metodologicamente integrada, ou seja, essa ideia de uma análise sistêmica, a estrutura, né, da ciência da implementação vai permitir, favorecer, inclusive, a integração entre os diferentes métodos, né, de análise documental e entrevistas. No caso do mapeamento de atores-chave, né, ele inclui diferentes atores, né, eu não detalhei ali para não demorar muito, mas depois tem as referências na apresentação também, e ele destaca aspectos detalhados da ação e motivação dos atores, então isso é um ponto importante, né, dessa estrutura, e alguns pontos de atenção, né, como eu falei, é importante integrar a outros referenciais nacionais da ciência da implementação, até para adaptar algumas categorias de atores que não necessariamente são traduzíveis, não só linguisticamente, mas para o nosso contexto, então para a nossa seleção. Isso eu tenho já trabalhado também, como eu mencionei, mas aqui eu trago algumas referências que destacam o papel, por exemplo, da burocracia de nível de rua, ou seja, a importância do trabalhador da ponta, né, no sucesso da implementação, além de outras categorias de atores, como, por exemplo, líderes de opinião, enfim. Então, aqui eu trago algumas referências, não vou entrar no detalhe, mas são referências que dialogam, né, com esse detalhamento dos atores a serem entrevistados. E, além disso, né, então, contribui para a inclusão de aspectos relacionais e comportamentais, como eu mencionei, que são bem fundamentais para entender a motivação dos atores para implementar uma tecnologia. A tecnologia que a gente está analisando, no caso. E, por fim, pensando nos roteiros de entrevistas, né, então, o uso da estrutura da ciência da implementação contribui para detalhar diferentes e diversas dimensões da implementação, como ponto de atenção, né, a importância, tem sido importante integrar outros referenciais para desenvolver roteiros adaptados, considerando o ciclo da política pública no Brasil, e no contexto de uma política de saúde, e usar o Cefir tem contribuído para identificar pontos críticos da implementação, favorecendo também potenciais adaptações e melhorias. Então, caminhando para as considerações finais, o que a gente tem até agora, né, percebido é que o uso do Cefir ele tem uma
tem favorecido a aplicabilidade para identificar fatores contextuais que influenciam e que a gente espera que ajudem a entender o sucesso da implementação de inovações digitais em saúde. E isso na verdade, isso é algo que já vem aparecendo na literatura, né? Desculpa, ele tem a referência, né? O CEFIR ele contribui muito para avaliar programas digitais complexos e apoiar estratégias futuras de implementação tecnológica de forma sustentável, né? Então, um aspecto que os autores chamam a atenção, mas principalmente no uso anterior a essa nova versão do CEFIR, que era uma atenção às nuances próprias das tecnologias digitais, algo que a gente vem incluindo principalmente por selecionar atores-chave que já trabalham, né, nesse campo das tecnologias digitais em saúde. No nosso caso, a estrutura tem se mostrado adequada metodologicamente, ela tem apontado a possibilidade de captar as diferentes dimensões da inovação Modera, assim como sua complexidade, entendendo aqui a complexidade da tecnologia, a sua integração à rede, né, e a sua integração aos outros pilares, né, de formação e do cuidado, né, desse cuidado centrado no usuário e encaminhamento, e da própria implementação na rede, né? Como o Thiago mostrou, a complexidade que é a rede de saúde no município de São Paulo, né? Para quem conhece São Paulo, é muito claro assim, entender as diferenças territoriais, né? E o que isso significa do ponto de vista de quem é aquele usuário, né? Que está sendo atendido em cada território. E mostra uma potencialidade, né, de apresentar barreiras e facilitadores da implementação, contribuindo para a adaptação, a replicação e a escalabilidade, potencial escalabilidade da inovação. É isso, queria agradecer, e aqui eu deixo as referências. Obrigada, Denise. Como nós estamos com um tempinho curto, eu já passo a palavra para o doutor Leandro Piquet, que vai fazer o debate sobre a discussão apresentada por você e também pelo Thiago. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado pela organização desse evento, pelo convite. Eu brevemente gostaria de pontuar apenas os exemplos muito baseados na fala tanto da doutora Denise quanto no exemplo prático que trouxe o Thiago com os dados e a demonstração do processo e a estrutura do Modera SP. Eu queria destacar que o papel da Universidade de São Paulo e esse processo de implementação do projeto, o papel da Universidade de São Paulo foi muito limitado ao espaço de governança e organização de uma parceria público-privado que deu sustentação financeira a esse projeto, ao processo de inovação. Na verdade, começamos esse processo em Brasília, com o governo do Distrito Federal, pensando justamente a questão do álcool, impacto em diferentes setores, segurança viária, prevenção para menores, e também por recomendação do Conselho Orientador do projeto que organizamos entre 2017 e 2022, em Brasília, a introdução da metodologia de triagem e intervenção breve no sistema de saúde e de atenção primária à saúde do município. Nesse sistema de triagem e intervenção breve, começamos com os protocolos presenciais, adaptados ao contexto das unidades básicas de saúde do Distrito Federal, e, em função até do processo que atingiu o país da pandemia, evoluímos para o sistema de atendimento num call center em formato de chamadas telefônicas. Isso nos abriu um horizonte de possibilidade, de debate, principalmente com esse conselho orientador, que era composto também por vários lideranças importantes nesse debate sobre triagem e intervenção breve, principalmente o professor Peter Anderson, que nos orientou, que nos levou nesse processo de seleção dessa estratégia de prevenção ao consumo de álcool. E nós passamos, então, nesse contexto da pandemia, a desenvolver essa abordagem no formato de chamadas telefônicas, de um call center, e começamos a pensar na necessidade de evoluir no sentido de uma ferramenta digital que pudesse atingir efetivamente a população de forma mais extensa. E aí
fechamos esse processo em Brasília, no Distrito Federal, em 2023, e começamos um entendimento aqui. Mais uma vez, o papel da Universidade de São Paulo foi muito no sentido de propiciar esses diálogos, esses encontros entre financiadores privados, setor público, os agentes e atores relevantes no debate na área médica. Eu esqueci de fazer aqui um disclaimer, eu sou economista, meu papel nesses processos de governança é muito mais contribuir para a construção de conselhos, construção dessa estrutura e a questão do financiamento e das parcerias. Nesses conselhos, a nossa preferência tem sido por manter sempre médicos, especialistas, e, portanto, eu tenho apenas funções executivas, não sou parte do processo de decisão sobre essas ferramentas. Mas isso é importante porque é importante preservar, eu acho, a autonomia, a independência do aspecto técnico-científico dessas decisões sobre as estratégias de prevenção. E aqui em São Paulo nós tivemos um processo muito bem sucedido de montagem dessa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria destacar muito a importância nesse processo de inovação da qualidade da liderança interna da Secretaria Municipal de Saúde, tanto do ponto de vista da execução e implementação, aqui refletida pelo Tiago e a equipe de atenção primária, mas também a parte de desenvolvimento científico e de soluções tecnológicas da Prefeitura, um ambiente muito aberto à inovação. E, mais uma vez, também o papel que o setor privado nesse processo desempenhou, no caso, a UIRIG, aqui presente, a empresa que foi responsável por articular o desenho do processo da triagem e intervenção breve, também pensando e fazendo a interface com outras empresas de desenvolvedoras da tecnologia, e foi levada até a Secretaria Municipal de Saúde e implementada no âmbito do eSaúde SP, que é o portal de saúde digital da Prefeitura de São Paulo. Então, eu acho que, pensando sobre as condições para o sucesso de uma iniciativa desse tipo, e pensando um pouco no que falou a doutora Denise Coelho sobre o processo de implementação, eu acho que esse aspecto da governança, da parceria, da questão do financiamento é importantíssimo. São aspectos da implementação que são bastante desafiadores em qualquer processo de inovação em saúde digital, não é? Então, nós temos aí um problema para resolver do ponto de vista tanto da sustentabilidade dos financiamentos dos fundos privados que contribuem para essas estratégias, quanto do acompanhamento de resultados, monitoramento de resultados. Isso também estamos avançando numa agenda sobre avaliação do impacto dessa estrutura, desse tipo de estratégia de prevenção, que é, por óbvio, uma possibilidade de contribuição direta da universidade nesse debate. Esse estudo de avaliação tem sido conduzido pela equipe do professor Martino Martinelli, do Instituto do Coração, aqui da Universidade de São Paulo. Além desse esforço, nós temos também a contribuição que me parece relevante no âmbito do treinamento dos agentes públicos de saúde, e esse treinamento tem se mostrado bastante central no processo de disseminação da inovação, porque os agentes de saúde precisam muito de um apoio no que diz respeito ao letramento com relação ao problema. Há uma marcante deficiência de formação dos agentes de atenção primária à saúde com relação a esse tema do consumo de álcool, e principalmente aquele manual que mostrou o Tiago, acho que foi uma etapa importante desse processo, porque trouxe para dentro do sistema, efetivamente, a prática, a gestão do paciente, a gestão dos problemas, do ponto de vista da estrutura do SUS e do fluxo de atendimento a esses pacientes que necessitam de atenção direta em função dos resultados dessa ferramenta digital. Ou seja, o digital precisa se conectar à prática de saúde no sistema, preciso desenvolver também uma estrutura de
receptação desses casos, e isso depende fundamentalmente de um processo de aumento de letramento e capacidade dos trabalhadores do sistema de saúde. Então, esse tem sido também a nossa contribuição. Estamos fazendo isso em escala global agora, contribuindo com a África do Sul e com o México para o desenvolvimento de um programa de treinamento sobre álcool e triagem e intervenção breve para esses dois países, que também fazem parte do esforço global de disseminação dessa ferramenta patrocinado pela AB InBev Foundation dos Estados Unidos. Então, esse é o momento em que estamos assim, contribuindo com a governança, apostando que esse aspecto é fundamental e pensando agora num processo de nacionalização também dessa ferramenta, numa janela de oportunidade que nos abriu o Ministério da Saúde, que estamos muito interessados, por óbvio, em apoiar e patrocinar. Não é? Então, essa tem sido a nossa contribuição nessas engrenagens da implementação e do processo de transformar essas ferramentas digitais em algo tangível e acessível e que tenha aderência ao Sistema Único de Saúde. Obrigada, doutor Piquet. Eu gostaria de abrir para saber se algum colega gostaria de fazer alguma pergunta relacionada ao projeto, relacionada às metodológicas que tem nos ajudado a avaliar a implementação do Modera SP, Implementation Science. Está aberto para colaborações. Nós somos aqui, né, do Centro de Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde. Eu acho que esse tema é um tema bastante importante, tendo em vista as inovações digitais que estão surgindo no Brasil e internacionalmente. Então, avaliar a capacidade de implementação dessas tecnologias, pensando nas suas diversas, né, dimensões, como a Denise apresentou, pensando na dimensão da viabilidade, factibilidade, do custo, pensando também em outras dimensões, né, de adaptabilidade, para pensar o quanto aquela tecnologia ela pode ser escalável para outros contextos também. Isso é do nosso interesse, e isso, inclusive, nós estamos identificando na pesquisa, que a gente pretende finalizar em dezembro desse ano e apresentar os resultados. E a gente abre para que os colegas possam também colocar seus questionamentos, dúvidas, por favor. Eu queria pedir, doutor aproveitar Bettina, e aí pedir para vocês, especialmente a Denise, depois passarem o que tiverem de bibliografia sobre os aspectos mais gerais do desafio da construção da ciência da implementação, considerando, né, o que seria, né, essa adaptação para o cenário social institucional do Brasil. Perfeito, Marcos, obrigada. A gente tem a doutora Bettina e o doutor Morel. Pois não. Não, eu queria falar em linha com isso que você comentou, né, Kátia, que eu acho que é tão interessante a gente estar falando de uma inovação digital em saúde que é algo que aparentemente é muito simples de ser feito, porque ele é digital, ele é escalável, e por outro lado ele tem uma complexidade tão grande quando a gente detalha o passo a passo dessa implementação, né? Então eu queria mais ter aqui um agradecimento de estar conseguindo olhar essa implementação sobre a face da ciência. Eu acho que aqui no Brasil a gente acaba não produzindo muita ciência sobre políticas públicas, até porque a gente tem o SUS e tudo é gigante, né? Então tudo é muito grande. Acho que esse olhar dessa ciência da implementação, ele vai ser muito importante para a gente conseguir escalar, não apenas para essa solução que a gente está falando aí da prevenção do consumo em excesso de bebida alcoólica, mas para toda a saúde digital, né? Eu acho que a gente tem uma série de barreiras e uma série de facilitadores que, nesse processo da ciência da implementação, vai ficando mais claro o que foi. Então, desde o ponto que o Piquet falou, né, que são vários atores envolvidos, né? Quando vai ver, obviamente, a Secretaria Municipal
tendo esse seu papel como implementador mesmo, e como quem está falando qual é a política pública, né, tudo que o Thiago montou, a USP fazendo essa articulação entre tantas pessoas e, obviamente, o financiador, né, ajudando com os recursos, e nós aqui da UIRI montando esse time de especialistas para garantir que isso vai ter a ver com a realidade nacional, né? Então, eu acho que tem aí tanto a parte de implementação, como que isso vira uma política pública, e uma parte da solução digital, como é que a gente cria uma solução digital que vai fazer sentido para a nossa população, que é essa população do SUS. Tá? Então, mais os elogios aí para a Fiocruz tá topando ter esse pensamento mais científico sobre o que está sendo feito, que é uma coisa que às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue fazer. Obrigada. Doutor Morel. Bom, primeiro agradecer o seminário e a excelência das apresentações. A dúvida que eu tenho é um pouco derivada da minha experiência com a tal da Implementation Research na OMS. Dá um exemplo. Por exemplo, alguns países tiveram que mudar o tratamento antimalárico, sair de cloroquina e de resistência para artemisinina com resistência. E aí o programa da gente ajudou muito nessa mudança de política pública, né? A questão era o seguinte: análise do impacto do programa. Como é que a gente analisa o impacto desse programa em relação a todos os outros? Não foi só a gente que fez isso, muita gente participou desse processo. Como é que a gente isolava o impacto do nosso programa numa intervenção com tantos atores, com tantos fatores diferentes? Para mim, a questão de análise de impacto sempre foi uma questão muito complicada. Então, não sei se vocês têm assim, como é que você avalia a questão do Modera, o impacto do Modero frente a tantos outros alcoólicos anônimos, sei lá. Enfim, pouco isso. Denise? Vamos comentar. Comentar um pouco. Você acha que, não sei se o professor Piquet quer falar antes, ou se era uma questão, ou se... Não, eu quero complementar depois de você. Tá. Depois eu coloco sim a bibliografia, o Marcos pediu, e eu e o grupo, tem um grupo com quem eu tenho trabalhado, como eu mencionei nessas duas pesquisas, que a gente está para publicar um artigo sobre a nossa experiência de adaptação de um modelo. Tinha até falado para a Kátia, vamos deixar para novembro, talvez já vai ter publicado, mas ainda está no processo ainda das idas e vindas do artigo, mas acho que aí vai ser uma bibliografia que a gente está bastante satisfeita em apresentar um artigo metodológico, né, sobre esse processo. E acho que tem esses desafios, né? Acho que é isso também, a gente, e pensando até nessa questão da adaptação, esse campo que se coloca como ciência, né, da implementação, e acho que a gente tem tentado chamar a atenção para a importância desse diálogo, né, o que tem sido feito como análise de políticas públicas, que é também ciência, é um campo muito consolidado no Brasil, né, de todo esse campo, né, de várias gerações que vem discutindo, né, administração pública, política pública, implementação, e como esse campo também vem chamando a atenção para a importância das políticas baseadas em evidência, então essa é uma confluência, né, entre a ciência da implementação e esse campo já consolidado também no Brasil, e também muito consolidado, né, no campo da saúde pública, mas acho que para todo mundo, e aí tentando só comentar e dialogar, né, com o Dr. Morel, acho que a análise de impacto é um desafio grande, né, assim, acho que você tem modelagens, né, quer dizer, acabei de terminar uma especialização no INSPER, né, tendo aulas até com o Dr. Ricardo Paes de Barros, né, então entender essa dificuldade que é a gente isolar o que é o impacto daquela intervenção específica, assim, que é muito desafiador e custoso também. Tem esse desafio também, que é o do custo, que é o do desenho, então, assim, ela tem a chance de trazer elementos fundamentais para entender, bom, a gente está fazendo, por exemplo, algo que é da minha área, né? O Brasil voltou a sair do mapa da fome, tá? Mas o que foi a economia, foi a retomada das políticas, então são muitos elementos, e fora os elementos de sei lá, políticas educacionais, políticas de saúde. Então, acho que é um desafio geral, compartilhando esse desafio, e que muitas vezes o que a gente tem visto é trabalhar com modelagens mesmo, né? Com desenhos de modelagem que
é um caminho, mas que tem pontos positivos e negativos, mas pela dificuldade que é isolar o impacto de uma única política em cenários que você, quer dizer, você tem que fazer um estudo de caso-controle, por exemplo, né, trazer esse modelo, que seria a metodologia ouro, né, que é considerada a metodologia ouro, que é estudo de caso-controle, quase um ensaio clínico da política, mas que tem vários aspectos também éticos e processuais para serem seguidos também. Leandro? Sim, não, justamente, doutor Morel, nós fizemos aqui um esforço complementar de pensar um estudo clínico randomizado aqui no Instituto do Coração com pacientes que estão com cardiopatas, e aí foram aleatoriamente distribuídos em 2 grupos, um recebeu o digital, o outro o atendimento face a face, e aí o doutor Martino Martinelli está na fase de análise desses resultados, né? Então, justamente para complementar e dialogar um pouco com esse estudo de implementação, como o senhor apontou, assim, é muito importante ter uma análise de impacto, um estudo duro de impacto, né? Um estudo, né, diretamente desenhado para essa finalidade. Então, estamos com uma amostra de 500 pacientes e fazendo já em fase de análise de dados, os dados já foram coletados durante 1 ano. Só, se eu puder, tem alguém na minha fila na frente, desculpa. Não, sou eu mesma. Não, só complementando o que o professor Piquet falou, doutor Morel, o que, dentro da solução digital, então, assim, sendo bem sincera, a gente não tem tantas ambições de tentar ver causalidade no indicador do município, tá? Então, esse é bem complexo. O impacto que a gente está tentando ver são dos usuários da ferramenta, o que já é bastante complexo per se, né? Então, a gente está tentando avaliar a disponibilidade para mudança. Então, bom, primeiro a gente está avaliando a satisfação com a solução digital. Eles estão felizes com aquilo está fazendo sentido para a vida deles. Após você fazer o teste de screening, você se sentiu mais disposto a mudar para um hábito mais saudável? Então, isso é um outro indicador que a gente consegue aí mensurar, tá? E o terceiro, obviamente, que seria essa questão dele realmente ter feito a mudança de hábito após a mudança ao uso da solução digital, que é mais complexo, mas que a gente está querendo avaliar também. Além de, obviamente, a capacitação, o quanto que os profissionais de saúde se sentem mais preparados para tratar sobre o tema, e a questão do letramento sobre o álcool, que também é um dos objetivos da OMS, que por mais que a pessoa não tenha o problema com o consumo em excesso, você tem uma população mais letrada em relação ao tema, isso contribui para uma cultura de consumo mais responsável. Eu só queria também dar uma fala que eu achei interessante, essa questão do impacto que o Dr. Morel trouxe, porque nesse momento a gente está olhando a implementação da tecnologia, né? Quais são os fatores facilitadores, as barreiras, como vocês já falaram, relacionados à incorporação dessa tecnologia no mundo real. Mas eu acho que a gente não pode também perder de vista, uma vez essa tecnologia tendo sustentabilidade no sistema de saúde, de futuramente olhar também o impacto dessa tecnologia, levando em consideração toda a complexidade dessa abordagem. Como a Denise já falou, possivelmente a gente vai precisar de métodos, né, econométricos, que nos ajudam metodologicamente a ver, de fato, os efeitos dessa tecnologia, uma vez já de forma sustentável, já suficientemente implementada no sistema. E aí nós podemos ver o efeito tanto do ponto de vista do usuário, como também para o sistema de saúde. Então, eu acho que a gente pode ter uma visão de longo alcance e não perder essa possibilidade de futuramente trazer também uma avaliação do impacto do Modera SP. Só isso, obrigada. Tiago?
Eu acho que você tinha... Eu levantei a mão. Eu queria também só contribuir um pouco na discussão, no ponto de vista de quem está aqui na vivência, né, do programa. Eu acho que o que o Dr. Morel traz é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Inclusive para as pessoas, instituições que criticam, tem uma crítica com relação ao programa, né? Recentemente, acho que foi em agosto, se não me engano, eu recebi no meu WhatsApp um post da doutora Ilana Pinsky, falando muito dessa questão da mensuração do impacto do Modera, né? De que a gente não tinha isso estruturado, de que a gente não, o programa ainda não havia provado a que veio, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que existe uma ansiedade nossa com relação a gente conseguir mensurar o impacto, sim, mas o que nos tranquiliza é que de maneira empírica, né? Ou seja, considerando a experiência e o que a gente está vendo na rede, hoje a gente tem uma política de enfrentamento ao consumo nocivo do álcool, né? Coisa que a atenção básica historicamente não tinha um olhar, né? Diferente, por exemplo, do programa de tabagismo, que sempre foi uma questão que já, né, era muito bem implementada na atenção básica, com grupos, com a questão da medicação. Hoje a gente já consegue ter um norte para os profissionais, né? A gente consegue capacitá-los, a gente consegue oferecer um cuidado para o usuário, e a gente consegue também até oferecer medicação, né? Hoje a gente já tem na nossa rede a naltrexona, se não me engano, esse é o nome, naltrexona, tá certo? Que pode ajudar nessa questão da dependência do álcool. Então, isso nos conforta e nos deixa muito à vontade para enfrentar essas críticas que a gente também acaba recebendo. Mas a gente, junto aí dos parceiros, né, nossos, a UIRI, a USP, agora a Fiocruz, a gente anseia por poder mensurar esse impacto e aí poder comprovar que o Modera é um programa de impacto, sim, com relação à saúde pública, é um programa que foi construído por pessoas sérias e comprometidas com o SUS e com o cuidado dos nossos usuários. Acho que era isso que eu queria trazer. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, comentário? Tá baixinho, Marco. Tá? Aí, se alguém não tiver mais qualquer comentário ou pergunta, já estamos caminhando aqui para o horário. Agradecer a participação de vocês todos, agradecer a Kátia, que trouxe essa sugestão de tema para o nosso seminário. Realmente foi uma apresentação fascinante, né? Porque junto o desenvolvimento tecnológico aplicado para uma política pública de saúde, e a partir dessa implementação vocês refletem teoricamente sobre o próprio campo da ciência da implementação, de maneira que pode ser útil para outros processos de desenvolvimento tecnológico voltados para a política pública. Então, agradecer demais aí a generosidade de vocês em compartilharem essa experiência conosco, e em breve a gente anuncia o próximo seminário do CDTS. Quer dar alguma palavra, Morel? Rapidinho. Não, essa parte de moderação de consumo de álcool é um tema que me toca muito, porque um dos colegas meus de turma, a gente veio de Recife para o Rio no mesmo tempo. Ele na clínica, otorrino, eu na pesquisa. E a gente se falava ocasionalmente. E uma vez, uns 5 ou 6 anos depois que a gente veio para cá, um colega meu na Fiocruz pediu dicas de um médico nessa área. Ele disse, olha, fulano está lá, vai lá, eu tenho tido boas notícias dele, dá um pulo, conversa com ele. Ele voltou a dizer assim, doutor Morel, ele tinha uma boa reputação, mas ele me recebeu na porta do hospital com um copo de uísque na mão.
E uns 3 anos depois, eu fui visitá-lo em caso terminal de cirrose, morreu assim, rapidamente. Quer dizer, como uma pessoa tão promissora, com tudo, com o futuro na mão, cara, de repente assim, quer dizer, não sei se um programa que tem uma assistência individual poderia ajudar na coisa, mas é um tema que está no rol de preocupações de várias famílias, né? E esse caso específico para mim foi assim arrasador. Era uma pessoa próxima da gente que de repente chegou em um outro caminho e, né? Então, eu desejo assim, grande suporte nesse programa. E a questão da implementation research, atualmente, né, ciência da implementação, evoluiu tanto. Adorei a implementação porque eu ainda estava com o framework de 20 anos atrás, lá do OMS, né? E vejo como a coisa avançou muito. E parabéns aí ao pessoal, a Kátia, que identificou essa área para o seminário, e ao Marcos e ao Cláudio, que viabilizaram isso. E vamos esperar o próximo. Obrigado aí pela apresentação, foi muito bom. Obrigada,